Queridos, Deus abençoe. Queria deixar aqui uma breve contribuição a respeito do livro de Hebreus que foi lido essa semana. Só alguns textos que eu marquei aqui que eu acho bem interessantes, tentar ser bem objetivo, bem breve. Mas logo no início do livro, na versão da Bíblia judaica, vou ler para vocês aqui, até para vocês compararem. Capítulo 1, versículo 3. Este filho é o resplendor da Shekinah, ou da glória de Deus, a expressão exata da essência de Deus. Cristo ele veio como a expressão exata da essência de Deus para mostrar quem Deus verdadeiramente era, diferente de um Deus que foi apresentado no Antigo Testamento, de um Deus que era um Deus que castigava, de um Deus que era um Deus mau, que era um Deus que matava e cheio de regras e de rigor. Mas aí o texto vem dizendo, ele era a expressão exata, dizendo o seguinte: você olha para Cristo, aí você vê Deus. Agora, mostrando numa nova aliança, você vendo quem verdadeiramente Deus é, diferentemente daquilo que foi trazido. Começa a olhar em Mateus 5, quando Jesus vai falando a respeito disso. Olha, a lei dizia isso, eu porém vos digo. E aí ele vai dizendo agora o que ele diz a respeito daquele assunto. Não anulando a lei, mas mostrando um aperfeiçoamento acima daquilo que foi uma lei trazida no passado. E aí a gente entendendo que nós agora somos filhos de Deus, co-herdeiros com Cristo Jesus, aí o texto diz, no versículo 3, capítulo 1 ainda, além disso, a qual dos anjos jamais disse, assenta-te à minha direita. Então, a gente começa a olhar com outro olhar a respeito da doutrina dos anjos. Que as pessoas têm o costume de colocar os anjos como se fosse algo superior. Mas quando a gente vê, por um pouco de tempo, Cristo foi colocado inferior aos anjos, que é na situação de um corpo terreno, um corpo mortal, assim como o nosso. Mas nós, na figura de filhos, assim como Ele é, nós entendemos o seguinte: a nenhum dos anjos o Pai falou, assenta-te à minha direita. Agora, para quem que ele falou isso? Para aquele que é filho. E se nós, Efésios 2,6, fomos colocados em Cristo, assentados nas regiões celestiais, onde nós estamos assentados hoje já, porque o texto diz que já fomos colocados assentados juntamente com Ele nas regiões celestiais, em Cristo, nele. Então, a gente começa a entender o direito de filho, o que é o direito de filho. E um versículo que eu acho extraordinário, e a confirmação até disso que a gente falou, é no capítulo 2, a partir do versículo 10, o 10 e o 11. Ao levar muitos filhos à glória, convinha que Deus, o Criador e preservador de todas as coisas, levasse o iniciador da libertação deles ao objetivo desejado por meio de sofrimentos. Pois tanto Jesus, Yeshua, que separa o seu povo para Deus, quanto os que têm sido separados possuem a mesma origem. E ainda continua o texto, mas só um detalhe. Então, qual que é a nossa origem? É do Senhor, é a eternidade. Qual que é a nossa terra natal? É a glória. Então, a nossa origem é a mesma de Cristo. Tanto que o texto fala, nós possuem a mesma origem, esta é a razão pela qual Jesus não se envergonha de chamá-los de irmãos, ao dizer, proclamarei o teu nome a meus irmãos na congregação, cantarei o teu louvor. Então, quando Cristo veio confirmando essa profecia, foi para quê? Proclamar o nome do Senhor aos seus irmãos, aos irmãos de Cristo. Fomos feitos filhos de Deus. E Jesus não se envergonha de nos chamar de irmãos. Uma referência ao Salmo 22 aqui. Aí continua, no versículo 14, maravilhoso também. Pelo fato de os filhos, falando de nós, partilharem a natureza física comum aos seres humanos, então o que é filho? Hebreus 12, 9. Se nós nos submetemos aos nossos pais neste corpo natural, nós não nos submeteríamos muito mais ao Pai dos Espíritos, falando de Deus. Deus não é pai de carne, não é pai de alma. Deus é pai de Espírito, que é aquilo que é essência, aquilo que saiu de Deus, porque Deus é Espírito.
os verdadeiros adoradores adoram ao Pai em espírito. Para herdar o reino tem que nascer da água e do Espírito, e a palavra vai confirmando isso em vários momentos. Então nós participamos nesse momento, conforme o texto diz, né? Partilhamos da natureza física comum aos seres humanos. E ele se tornou como um deles, como um de nós, né? Senhor Jesus, e participou dessa mesma natureza para que, por sua morte, através da morte de Jesus, pudesse tornar inoperante aquele que tinha o poder da morte, isto é, o adversário. Então, maligno, Satanás, para aqueles que estão em Cristo Jesus, que sabem a sua verdadeira identidade, o maligno não tem mais poder, porque Jesus o tornou inoperante. Então, a pior coisa que existe é crente com medo do diabo. Aí, o que a Bíblia diz a respeito disso? Ele foge. Na verdade, para a gente ele nem existe mais, porque o poder dele está inoperante contra as nossas vidas. Eu vou adiantar aqui, se eu for falar tantos detalhes que tem no livro de Hebreus, mas eu queria ler aqui o final do capítulo 9, que releio novamente, o capítulo 9 e o início do capítulo 10, que o texto diz assim, a partir do versículo 25. Além disso, ele não entrou no céu para oferecer a si mesmo repetidamente, como o Kohen Hagadol, eu creio que seja, eu não recordo agora, mas creio que depois confere aí que seja o sumo sacerdote, que entra no lugar sagrado ano após ano com sangue alheio. Então era o sumo sacerdote entrando com sangue alheio. Se assim fosse, falando de Cristo, né, ele teria de sofrer a morte muitas vezes. Então não tem necessidade de ser repetidamente, ele tem que morrer repetidamente. Não, foi uma única vez, desde a fundação do universo. Mas agora ele apareceu uma vez no fim dos tempos, mostrando quando que foi o fim dos tempos. Foi naquele momento de um velho mundo que acabava e iniciava uma nova criação em Cristo Jesus, um novo momento, uma nova criatura, né? Por isso que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo, porque somos novas criaturas em Cristo Jesus, então é tudo novo agora. Então ele apareceu uma vez no fim dos tempos, a fim de eliminar o pecado mediante o sacrifício de si mesmo. Então ele eliminou o pecado nele, no sacrifício de si mesmo. Então, para nós, não tem que ter mais esse assunto de pecado. Falar de pecado, pregar pecado, viver pecado, nossa consciência não é mais essa, mas é uma consciência daqueles que nasceram na divina semente, que inclusive os textos dessa semana estão lá em João, 1º, 2º e 3º João, e a gente vai ler a respeito disso. Não que não pequemos mais, mas não devemos pecar, é o que João fala. A gente vai ver isso em 1 João 1 e depois 1 João 3. Não devemos pecar mais, mas se pecarmos por acaso, não é pensando que vamos pecar, mas se acontecer algo culposo e não doloso, não com a intenção de pecar, mas se acontecer, nós temos um advogado junto ao Pai. Porque aqueles que são nova criatura, que nasceram de novo, como é que é a nossa vida? A gente já leu lá atrás, o adversário está inoperante contra as nossas vidas, e Cristo já eliminou o pecado mediante o sacrifício de si mesmo. Da mesma forma que os seres humanos devem morrer uma vez, e depois disso vem o juízo. Também o Messias, tendo sido oferecido uma única vez pelos pecados de muitos, aparecerá uma segunda vez, não para lidar com o pecado. Então, a manifestação de Cristo nas nossas vidas, quando fala de surgir uma segunda vez, é daqueles que agora manifestam Cristo na sua vida. Quando as pessoas olham para você e falam, olha, eu vejo Cristo em você. É a manifestação de Cristo agora nesse momento, nessa segunda vez. Mas não é para tratar mais de pecado, que o texto diz. Não vai lidar mais com o pecado, não para lidar com o pecado, mas é para que ele se manifesta essa segunda vez? Para libertar os que esperam ansiosamente por ele. Não é algo que vai acontecer na glória, esperar uma libertação futura, mas é hoje. Aí vem a palavra e outros textos no livro de Salmo, não recordo se é Salmo 4, no livro de Romanos também, que fala a respeito disso, que a criação ela aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Então que os filhos de Deus venham se manifestar, para que Cristo venha se manifestar em nós. Para quê? Para que haja uma libertação dessas vidas em Cristo, e elas tenham essa manifestação de Cristo na vida delas.
10, na minha versão, a Torá, a lei, ela tem sido uma sombra das coisas boas que virão, mas não a manifestação real das coisas originais. Portanto, ela nunca pôde, mediante os mesmos sacrifícios repetidos incessantemente, estou falando da lei, sacrifício repetido incessantemente, ano após ano, mas ela nunca pôde o quê? Conduzir ao objetivo que se aproxima do lugar sagrado para oferecê-los. Qual o objetivo? É estar em Deus, estar em Cristo, né? Ela nunca pôde fazer isso, essa repetição toda da lei, de sacrifício contínuo. De outra forma, não teria cessado a oferta desse sacrifício, dizendo, a oferta não teria que ter sido cessada se ela fosse suficiente. O 2 ainda, 10:2. Se as pessoas que realizavam o sacrifício, as que realizavam, tá nem falando das outras que aguardavam essa realização, se essas pessoas tivessem sido purificadas de uma vez por todas, não mais teriam consciência do pecado. Olha que coisa. Para que consciência de pecado? Para que falar de pecado? Para que pregar pecado? Acabou. A gente viu isso aqui nos textos anteriores. Não tem que falar mais de pecado, não tem que pregar mais nada disso. Mas agora é uma vida plena em Cristo Jesus. Se você é corpo de Cristo, você é um corpo santo. Você é um corpo perfeito. Se acontecer, porque ainda estamos neste corpo mortal, se porventura você que nasceu de novo, mas por acaso pecar, como diz lá em João, há um advogado. E esquece esse negócio de pecado, tira a consciência disso. É a mesma coisa quando você quer comprar um carro. Você quer comprar um carro que eu tive, o Ford Ka, por exemplo. Eu nunca tinha olhado para um Ford Ka sedã. Mas a partir do momento que gerei interesse em comprar, todos os lugares que eu olhava eu vi o Ford Ka. Da mesma coisa, quando uma mulher fica grávida, descobriu que está grávida, pegou o resultado do exame, aonde ela olha, ela vê o quê? Ela vê mulher grávida. Aonde ela olha, ela vê criança. Então, quando você começa a ter consciência de algo, isso é gerado em você. Então, o que a palavra fala? Se essas pessoas que realizavam esse sacrifício tivessem sido purificadas de uma vez por todas, não teriam mais consciência do pecado. Então tem que acabar essa consciência de pecado. E é o que? Uma mentalidade, uma consciência nova, renovada, a mente de Cristo. A mente de Cristo, ela gera isso nela? Essa consciência de pecado? Não. Acabou, não tem que tratar mais disso, como a gente leu no texto lá atrás. Ele não se manifesta hoje, não é para lidar mais com o pecado, mas para libertar aqueles que esperam por ele. E o versículo 3 do capítulo 10. Mas não ocorre o contrário. Nesses sacrifícios anuais, diários, e como cada religião faz, né? Nesses sacrifícios há uma recordação dos pecados ano após ano. Fazendo isso, recordando do pecado, lembrando do pecado. Aí o que a palavra fala? Quando João viu o Senhor Jesus, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele tirou da sua vida, então não traz mais, não traz nem na consciência mais isso. E só para concluir, é muita coisa, se fosse para a gente falar, a gente ia ficar aqui horas e horas. Mas no capítulo 11, um versículo que é muito conhecido, né, falando a respeito da fé, é a certeza. Então não é algo que será. Então, para a gente viver uma vida de fé, a gente tem que ter a certeza de que e é hoje, dentro do que a gente falou. Você está em Cristo Jesus, você vive uma vida plena em Cristo Jesus, então não olhe mais para isso que é terreno, que é material, e a sabedoria humana que é diabólica, a palavra fala, o carnal, mundana, mortal. Para de olhar tudo isso e começa a olhar para Cristo, uma vida que já é nele, pela fé já é. E como a gente falou, Efésios 2:6, nós somos colocados assentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então a morte, o adversário, ele não tem poder mais para operar nas nossas vidas. Está aqui minha contribuição. Deus os abençoe e até a próxima.